Cumprimentamos todos nossos amados irmãos com alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos na aula extra da Escola Bíblica Dominical de número 6, a lição que vai tratar sobre as cortinas do tabernáculo. Hoje nós vamos mencionar, de acordo com a continuação desta aula extra, as cortinas de número 2, a intermediária. Então vamos fazer só o desenho para ver onde é que nós estamos. Este aqui é o tabernáculo de Moisés. Então, puxando essa parte para fora, nós temos, tabernáculo de reunião. Vejamos. Aqui dentro nós temos uma cortina principal, ok? Se lembra da cortina onde tem os querubins, certo? Esta é a cortina que separa Santo do Santíssimo. Então, a primeira cortina foi estudada na aula do YouTube, que é a cortina de linho. Então, essa primeira cortina aqui é a de linho. Já foi estudada. Hoje nós vamos estudar a cortina 2, certo? Cortina 2. Qual é a cortina 2? Número 2. Pele de cabra ou pelo de cabra. Ok? Então, depois da cortina 2, nós temos a cortina 3, será estudada hoje. A cortina 3, para cá. Qual é? Linho, cabra, a 3, carneiro. Glória a Deus. Então, a última, que era, podemos dizer, 4 camadas, uma sobre a outra, desde o interior até a parte externa, desde a parte interna até a parte externa. Aí nós temos a intermediária, a que ficava no meio, ok? Então, a última cortina, nós tínhamos o texugo, ou seja, chamado de taás, texugos. Então, quantas classes de cortina nós tínhamos? 1, 2, 3, 4. A primeira de linho, a segunda de pele de cabra, a segunda couro de carneiro, a quarta pele de animal aquático, ok? Então vamos estudar esta segunda, esta terceira e esta quarta. Então, meus irmãos, as cortinas intermediárias do tabernáculo de reunião, que são as segundas cortinas, que já estudamos as primeira ou a primeira. Então, novamente, nós vamos ver que esta segunda cortina, porque a primeira era 5 pedaços, mais 5 pedaços, que fazia um todo 10 cortinas, só que esses 10 aqui eram entrelaçados com os colchetes. Esses colchetes, porque era da parte interna, então esses colchetes eram de ouro, ok? A parte interna. Com isso a gente percebe que a segunda cortina, porque eu tenho a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. A segunda cortina era 5 mais 6 retalhos. Então, daria quanto? 11. Então, não daria 10, daria 11. Então, tem um segredo aqui, que vai ser revelado. Ok? Isto da segunda cortina. Então, esta cortina intermediária, ela era unida entre si com um grupo de 5 com um grupo de 6. Então, unindo os dois grupos, daria 11 cortinas. Com isso, a gente vê, eram 11 pedaços iguais para a fabricação da segunda cortina. Com isso, o material usado era couro de cabra. Então, o couro de cabra é diferente do linho, certo? E a pele de cabra é diferente do couro de carneiro. Com isso a gente vê a cabra, o seu couro ou seu pelo era para a fabricação da segunda grande cortina, que representava uma cobertura presidencial apostólica, a cobertura nacional, regional de uma igreja local. Então, com isso a gente observa que a cobertura do pelo do animal cabra ou da cabra, a gente vê que representa exatamente a igreja local recebendo nosso culto
ali na região, ali naquela localidade. Com isso, o número 11, que está na segunda cortina, ele é significativo. Significativo. Por quê? Porque vai revelar o quê? Os 12 apóstolos. Mas, irmão, como é que 11 revela 12? Mas são os 12 menos 1 igual a 11. Que coisa, né? Esse aqui é o infiel, é o Judas Iscariotes. Então, esse Judas Iscariotes não pode fazer parte da cortina. Glória a Deus. Então, o significado aqui do 11 são os 11 fiéis, que não se mancharam, que continuaram com seu caráter. Então, esta revelação do 11, de número 11, que é significativo, ela revela o quê? Que sempre haverá um lugar. Já que é 11, era para ser 12, mas é 11, porque eu tenho um lugar, 11 com um lugar, 12. Porque esse lugar aqui é o que Judas saiu do seu próprio lugar, como está em Atos, capítulo 1. Então a gente observa que em Atos, no capítulo, certo, que está registrado o número 11 apóstolos, porque Pedro, ele esperava o número 12. Pedro estava esperando o número 12, porque o 11, o número que fazia parte do 12, que era o Judas, ele se perdeu. Com isso, Matias entrou no lugar de Judas Iscariotes. Então, o número 11 é significativo, por quê? Porque os sacerdotes não são perpétuos. Só Jesus é perpétuo. Ele é eterno. Glória a Deus. Então, o sumo sacerdote, ele vinha para cá uma vez ao ano. Então, ele passava pelo quê? Pela morte. Então, tinha que ter 11, porque esperava mais um. Isto está em Hebreus capítulo 7, versículo 23. Olha o que Deus nos deu. O que era conhecido como sumo sacerdote, ele era impedido de permanecer no seu ritual, exatamente no seu sacrifício para a nação, por causa da morte. Então a morte era um impedimento. Então o número 11 revela que há espaço para mais um. Só Cristo pode trazer de uma forma completa e em plenitude, porque ele é o sacerdote, ou sumo sacerdote dos bem futuros, que é perpetuamente o seu sacerdócio universal, segundo a ordem de Melquisedeque, que é eterno. Então, meus irmãos, revela mais um lugar para mais um. Glória a Deus. Então, era 5 mais 5 mais 5 mais 6. Só que esse 6, 5 mais 6, 11, era revelado em 5 mais 1. Porque esse 1, que é o sexto, se via para fazer dobra. A primeira cortina era 28 côvados, ok? A segunda cortina era 30 côvados. Então, sobrava quantos côvados? 2 côvados. 28 para 30, 2 côvados. Então, o que sobrava, olha aqui, a parte que sobrava. 5 mais 6, 11. Só que esse 5 mais 1, que é igual a 6, então ficaria 5 mais 1. Então, essa parte, que é a sexta cortina, 5 mais 1, era colocada para sobressair, para sobrar, para exceder a parte da frente e a parte de fora. Então, essa cortina, ela era maior do que a primeira. Entendeu? Então, por cima, ela passava, sendo ela a primeira menor do que a segunda. A primeira menor do que a segunda. Porque a primeira, 28 côvados. A segunda, 30 côvados. Glória a Deus. Então, como passava 2 côvados, então eu tinha um côvado para cá
ó, na distância, um côvado, e aqui a distância, ó, um côvado. Não é fácil? Então, 1 mais 1, 2. Normalmente, da primeira cortina, 28 côvados. Então, somando com mais um para cá, eu tenho 29 e 30. Então, a segunda cortina, era 30 côvados, porque passava um côvado para cada lado. É assim que está no texto. Quando a gente desenha, fica mais fácil de entender. Então, meus irmãos, por que maior essa cortina, essa segunda cortina? Porque ela cobria a parte dianteira da frente e cobria a parte da retaguarda, a parte de trás do tabernáculo. Então, tudo isso cobria as esquinas, porque falava de uma cobertura que excedia o seu próprio limite. Glória a Deus, limite de 28, então vamos exceder? Bota 30 aí. Por quê? Porque revela Mateus capítulo 5, versículo 20, aonde fala que nós temos que exceder os escribas e os fariseus nas suas ações e atitudes, para poder avançar no reino de Deus. Por isso que as cortinas, ela excedia o comprimento da primeira. A segunda excedia o comprimento da primeira. Por quê? Porque revela o exceder no ministério cristão. Não ficar só no que está escrito, mas fazer algo a mais, porque nós não somos levados pela letra, mas pelo Espírito Santo, conduzindo, fazendo boas obras. Glória a Deus. Então, meus irmãos, sempre o número 5 vai ser revelado como ministério, no caso aqui da segunda cortina, ministério local. Glória a Deus. Então, as cortinas, elas não podem agir independente. Elas não são donas de si mesmas, as cortinas. Elas sempre precisam de alguém. Porque se eu tenho 5 mais 5 e mais 1, então a primeira cortina era 5 mais 5, igual a 10. A segunda cortina, 5 mais 5 e mais 1. Então, tinha que ter um cabeça. Jesus, ele tinha que ser o dirigente dos 10. A igreja e Cristo. Glória a Deus. Então, Cristo é a cabeça. Ele continua sendo o bispo dos bispos. O sumo sacerdote dos sumos sacerdotes. Glória a Deus. Então, a gente percebe, meus amados irmãos, que o linho fino da primeira cortina, ela vai falar, esse linho, da intimidade de Deus com o sacerdote. Certo? Porque o sacerdote tinha uma característica. Qual era? A de santidade. Por quê? Porque o linho fino revela a unidade entre Deus e o sacerdote e o povo. Foi o povo quem quis. O povo quis assim: fala tu com Deus, Moisés, e não nós. Então, até os dias de Cristo, era o sumo sacerdote que tinha que levar o povo a Deus. Não foi o que aconteceu com o sacerdote Zacarias? Entrou e o povo ficou lá de fora, ainda o povo estava na mesma palavra que falou a Moisés. Fala tu com Deus, Moisés, e não nós. Então, meus irmãos, a pele de couro de cabra da segunda cortina fala da proteção diante das guerras espirituais. Glória a Deus. Amém? Então vamos para mais um assunto das cortinas. Continuando, as 5 mais 6 cortinas, que vai falar da parte que sobra. Glória a Deus, são 6 retalhos. E o último pedaço, ele vai servir para cobrir todas as brechas. Então eu preciso de um ministério que seja amigo, que me ajude a cobrir toda a parte do tabernáculo, porque esse ministério amigo, ele vai nos ajudar a cobrir todo tipo de brecha, representando a hospitalidade. Glória a Deus, que temos que ser diante do nosso cristianismo bíblico autêntico. Então, os colchetes, que são parte da segunda cortina, já não são mais de ouro, porque já vai indo para mais adiante, porque o que está mais próximo é o de ouro do tabernáculo interno. Então, a parte interna, os colchetes são de ouros.
ouro. A segunda cortina recebe colchetes de bronze. Então, eram 50 mais 50. O número 50 fala da diversidade do ministério na função sacerdotal. Eles estavam no átrio, no altar de sacrifício, na bacia da pia de cobre. Ele estava na mesa, no candeeiro, no altar de incenso, na arca. Então fala do ministério funcional do sacerdote, do sumo sacerdote. Com isso a gente percebe, meus amados irmãos, esses colchetes, eles tinham que introduzir nas laçadas. Eram 50 laçadas mais 50. Então eram dois grupos de 5 mais 5 na primeira cortina, mais as laçadas e os 50 colchetes. Então na segunda cortina, que é a segunda fase, ou o segundo cortinário, que vai depois do primeiro, então que era da pele de cabra, vai ter novamente essa cortina, mais 50 colchetes de um lado e 50 colchetes do outro. Com isso, atando através de um pano azul, esses colchetes, para que haja nos dois um só. Por isso que era uma só cortina, por causa da atadura desses colchetes que unia esses retalhos. Glória a Deus. Então, tudo isso a gente percebe que só a primeira cortina que estava no interior que era vista. Já a segunda, a intermediária, não era mais vista, porque ela não aparecia nem na parte interna e nem na parte externa da cobertura. Então, por isso que é chamado de intermediária. Por quê? Porque lembra a nossa oração intercessória no quarto, aonde ninguém, nem os que estão debaixo, e nem os que estão em cima, só Deus, o nosso Deus, que atende às nossas orações intercessórias. Glória a Deus. Em as laçadas e os colchetes, unidas, representam a atuação do Espírito Santo no trabalho, fazendo a unidade. Efésios capítulo 4, versículo 3. Na terceira classe das cortinas, essa terceira classe aqui, ó, as cortinas feitas de couro de carneiro. Glória a Deus. Por que couro? Porque eu tenho a pele de cabra e tem o couro de carneiro. Então Cristo, ele não entregou só a pele, mas também entregou o couro. Por quê? Porque para tirar o couro tem que morrer. Então Jesus não entregou só a pele. Então Jesus, quando morre, ele também entrega o couro, porque o carneiro fala da substituição. Então revela também o que Jesus falou em João capítulo 8, versículos 55 a 56, quando ele falou de Abraão. Quando diz que Abraão desejou ver o meu dia e viu e se alegrou. Qual foi o dia que Abraão viu? João 8, 55 a 56. Foi exatamente o carneiro, quando Abraão viu amarrado com as suas pontas, onde substituiu, olha a palavra, substituiu. Quem? Isaac. Então Isaac foi substituído por quem? Pelo carneiro. Então esse carneiro revela o quê? Substituição, revela Cristo na cruz. Então Abraão viu o carneiro, mas a visão profética e a visão que Abraão teve não foi uma visão simples, mas uma visão profética pela fé. Então ele pôde ver com um binóculo de alcance espiritual alguém, não mais um carneiro, porque ele viu no carneiro alguém morrendo, não só por um homem, mas por todos os homens. Então Abraão viu o dia de Cristo, aonde? Quando Deus, ele proveu o carneiro para substituir Isaac. Glória a Deus. Isto é revelação da palavra. Talvez aí ninguém fale no vídeo, no YouTube. Então, meus irmãos, esta parte aqui da pele e do couro, aonde nós temos a pele na segunda cortina e o couro na terceira cortina, na terceira cobertura, que fala da substituição. Então as diferenças entre a pele da cabra e o couro do carneiro é exatamente que uma foi feita tecido
pele de cabra, e a outra entrou com couro, aonde vai aguentar todas as intempéries do tempo que vai passar ali durante aqueles tempos muitos remotos da humanidade, que foi lá no tempo do Êxodo, onde eles ficaram 40 anos, então foi muito tempo. Então o couro de carneiro, ele realmente servia para sustentar esse tempo, não todo, mas uma boa parte desse tempo, ali com o povo de Deus. Então, a gente vê que fala do sacrifício, o couro do carneiro. Sim, fala de amor, porque fala de substituição. Cristo nos amou e se deu e doou. Então, fala da substituição como de doar sua própria vida em prol de alguém, assim como Cristo fez. Fala também de Cristo assumindo o nosso lugar. Glória a Deus, ele não deu apenas o pelo, mas também deu o couro, porque ele morreu. Para dar o couro, tem que morrer. Foi isso que Jesus fez. Ele ofereceu o couro. Por quê? Porque foi necessário. Quando tirou o couro, Jesus morreu. Glória a Deus. Então a pele da cabra estava debaixo do couro do carneiro. Glória a Deus. Prontas para passar o deserto. E a última cobertura é a cobertura de peles, presta atenção, de texugo ou taaz, texugo. Então é um animal. Só que esse animal, os mais profundos estudiosos bíblicos afirmam que se trata de um animal aquático, mas também que pode viver na terra. Então ele vive na água e vive na terra. Então representa quem? O ministério dos anjos de Deus. Porque eles estão tanto no céu, como também fazem as suas missões aqui na terra. Então a representação da última cortina, a quarta, couro, na verdade, pele de taaz ou texugo, a minha Bíblia fala taaz, certo? Eu já tenho outra Bíblia que fala texugo. Então, essas peles de taaz ou texugo representa o ministério dos anjos. Por quê? Porque este animal aquático tanto estava na água como estava fora da água. Ele vivia nos dois habitats. Com isso, representa os anjos como servos, conservos, que trabalham de Gênesis e Apocalipse. Esses anjos, eles podem atuar na parte física como na parte espiritual. Então, essa parte aí da quarta cortina, falando da pele desse animal aquático que pode estar na água e também na terra. Então, os texugos ou taás eram mamíferos. Com isso, meus irmãos, um resumo da primeira cortina de linho era bem cuidada, bem tratada, porque não poderia ter sujeira, senão danificava. Então era bem cuidada e bem tratada, ok? Feita de 10 cortinas. A segunda cortina era de pele de cabra. Então, era a união de 11, 5 mais 6. A terceira, couro de carneiro, e a quarta, pele de texugo. Glória a Deus. As cores, vamos lá? As cores. As cores revelam. Vamos lá. São 4 cores. A própria do próprio linho, que é branco, certo? O linho mesmo em si, ele é branco. Então nós temos 4 cores. O linho branco. Lembra da primeira cortina? A primeira cortina, ó. Vamos passar aqui, vamos traçar. Pronto. Então, linho branco. Coloca aí. Branco. Depois eu tenho um azul, carmesim, certo? Ou púrpura, carmesim e a púrpura aqui, ó, púrpura, ok? Púrpura. Vamos lá? Então, púrpura fala de rei, todos nós sabemos, do rei. O branco fala do homem sem pecado, homem sem pecado, então fala de Jesus, ok? Da justiça de Cristo. O carmesim fala do sofrimento, da morte, então fala do sangue.
o azul fala do céu, ok? Então, dentro do aspecto da face de um querubim, se lembra da face do querubim? Um querubim tem 4 faces, certo? Ó, a face que estava do lado azul é a de águia, glória a Deus. A face que estava do lado branco era de homem. A face que estava do lado da púrpura era de leão, porque o rei da selva. E a face que estava do lado do carmesim era de bezerro, que fala do servo, do serviço, do servo sofredor, bezerro. Olha, meus irmãos, tudo isso representando as 4 cores na primeira cortina do tabernáculo. Só isso aqui já era 100% um aproveitamento de uma aula de escola bíblica dominical, certo? Ninguém vai estudar para dar os miúdos, para chegar nisso aqui. A pessoa fala, as pessoas escutam e assim passa direto. Quando eu dou aula sem desenhar, os irmãos, tem que desenhar. Então fica melhor o aprendizado quando a gente faz um desenho, glória a Deus, e explica, fala. Então, audiovisual, é importante esta aula na hora de você ministrar. Faça isto você também na sua classe de aula. Não ensine só verbalmente. Então, arranje uma lousa, pincel, quadro, e assim dê uma aula audiovisual. Vocês vão ver que os seus alunos vão aumentarem. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a manifestação da face do querubim, a primeira de homem, fala da vida, do domínio natural do homem, aonde Adão perdeu e Cristo tomou de volta. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Então, o domínio está na mão de Cristo. Então, a gente percebe que isto é a face de homem. Na face de leão, a face de leão é a face, da púrpura. Glória a Deus. Aonde fala que Cristo vai reinar por nós. E até hoje ele nos ensina que estamos reinando com ele. Tá certo? Nas circunstâncias mais difíceis da vida que passamos. Então, o bezerro fala do serviço em família, quando estamos nas nossas necessidades. E a face de águia, que está do lado azul, fala da visão espiritual. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós temos que ter firmeza no nosso ministério. Essa firmeza são observadas nas 50 laçadas com os 50 colchetes. Por quê? Porque não pode faltar nenhuma laçada e nenhum colchete. Então Deus pensa, tem que ser um. Os 50 colchetes, as 50 laçadas, elas precisam ser um. Por quê? Porque é fácil conduzir quando é um. Glória a Deus. Por isso que a oração sacerdotal de Jesus, em João 17, para que eles sejam um. Então, Deus pensa, tem que ser um, porque fica fácil a condução, mesmo da adversidade, quando todos precisam entre si ser um. Porque só assim, na aliança da unidade, só existirá o tabernáculo. Glória a Deus. Porque é feita pelos grupos. 5 mais 5, igual a 10. Será uma cortina, a primeira. 5 mais 6, igual a 11, será a segunda cortina. Por quê? Porque as laçadas com um pano azul, para unir, forma um. Êxodo 26, versículo 4. Então, o primeiro grupo de cortinas, 5. 50 laçadas nas extremidades, nas bordas. Essas laçadas, na tipologia, são as esposas que dão apoio ao ministro da casa de Deus, que são os colchetes. Glória a Deus. Os 50 colchetes de ouro, os ministros,
Eles precisam dar valor aos dons espirituais, porque são de ouro. Glória a Deus. Quais as necessidades que os ministros têm? As necessidades que os colchetes têm é de receber a laçada para se unir e formar um. Com isso, a laçada no colchete revela a necessidade do apoio do ministério da sua própria esposa na sua família. Então elas funcionam como laçadas de apoio. Sim, as esposas dos ministros. Se as esposas dos ministros forem desconsideradas, não haverá unidade. Foi o que Jesus falou, que no princípio Adão e Eva eram um. Hoje em dia, pessoas querem sempre a pluralidade. As pessoas querem sempre um grupo de 1+3. Não é assim. A poligamia antibíblica. Quando Deus fez o Adão, ele fez a Eva, ele disse, os dois serão uma só carne. Então, nos ministérios, quando eles se unem pelos colchetes e as laçadas precisam e necessitam dos colchetes. Só assim haverá um tabernáculo. Deus te abençoe, fica na paz e até a próxima aula de número 7. Se Deus quiser, com muita alegria estaremos aqui para ministrar. Amém? Deus abençoe a todos, fica na paz.